Vasco perde seu comandante e vai ter 2 auxiliares para levar o time na tentativa de vencer no Brasileiro e também se classificar na Copa do Brasil. Você vai conhecê-los melhor nesse AVNews. Vamos falar sobre a possibilidade de um jogador de seleção estar vindo para o Vasco. Será que ele vem mesmo? Vamos ouvir um grande companheiro dele, que vai dizer: será que ele topa jogar no Rio de Janeiro e jogar no Clube Cruz Maltino? Vamos falar também de muitos assuntos ligados ao futebol, como por exemplo, Fred Guarim não é mais jogador do Vasco. Eu avisei. A gente vai voltar nesse AVNews recheadíssimo de informação já já. Depois dela, sexta-feira, sextou, né, guitarrinha? Vem, meu amor! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020, está entrando no ar o nosso AVNews, o vídeo de toda noite que você curte tanto. Caiu como uma verdadeira bomba. Ramon Menezes infectado pela Covid-19. O técnico do Vasco não vai a Curitiba comandar a equipe e vai ficar 10 dias em quarentena, em casa, porque esse é o protocolo normal. Ele está assintomático e fica de fora também do jogo da próxima quarta-feira contra o Botafogo, o jogo da volta da Copa do Brasil, e no domingo que vem contra o Bragantino, jogo do Campeonato Brasileiro, o Vasco jogando em São Januário. Ramon Menezes está incluído numa lista de muitos que estão sendo infectados pela Covid-19 no Vasco da Gama. Eu procurei correr atrás dessa informação hoje para trazer isso ao torcedor que fica naquela dúvida: poxa, mas todo mundo está infectado, daqui a pouco não sobra ninguém. Não é bem assim não. São 5 da comissão técnica: o Dr. Rodrigo Furtado, médico do Vasco, o preparador de goleiros Carlos Germano, o auxiliar técnico Júnior Lopes, o diretor executivo Mário André Mazuco e o técnico Ramon Menezes. São 5 no total. Antes do início das atividades, todos os jogadores foram testados. 19 indicaram Covid. 3 num primeiro estágio já estavam bem avançados e 16 logo depois. No entanto, desses 16, 3 foram detectados com o que se chama de teste falso positivo. 3 jogadores que não estavam infectados e que vieram a se infectar depois. Portanto, dessa lista de 19, na verdade, 16 estavam infectados. Logo depois veio uma extensa lista: Lucão, Werley, Breno, Ricardo, Graça, Bruno Gomes, Bruno César, Vinícius, Guilherme Parede, e esses jogadores todos somados, aqueles que estavam infectados, daí um número de 24 atletas, mais 5 da comissão técnica. Bom, vocês podem estar perguntando, mas esses 24 atletas estão no Vasco? Não, já saíram alguns. Houve uma rotatividade, por exemplo, Neto Borges, Carlinhos, esses jogadores também chegaram, o Guilherme Paredes chegou e já pegou a Covid. Alguns jogadores que já saíram do Vasco também já tiveram e estão nessa lista. Portanto, dos jogadores que estão no elenco, nem todos estão contaminados, apesar de serem 24. Se a gente for colocar aqui que alguns atletas como Raul já saiu, Cláudio Vinck já saiu, Marrone já saiu, o goleiro Jordi já saiu, todos esses jogadores poderiam estar infectados, não entram mais nessa conta. Mas é uma preocupação sim, porque a toda semana, apesar de todos os protocolos reforçados, sempre tem algum caso. Nas 2 últimas semanas, é verdade, ninguém foi infectado, mas volta-se agora com o técnico Ramon Menezes. No clube há muito protocolo de exigência, inclusive para 2 veteranos, o vice-presidente de futebol José Luiz Moreira e o coordenador técnico Antônio Lopes, num grupo de risco muito alto. Mas ambos estão aparentemente se cuidando, mas realmente já recebem algum tipo de cuidado especial em função desse surto, que parece que diminui, mas volta. Mas é uma grande preocupação, sim, para a comissão técnica do Vasco e até para o próprio clube. Ramon Menezes vai ser substituído por Thiago Kozlowski, que é o seu auxiliar técnico, e vai ter Júnior Lopes, que é o auxiliar técnico permanente do clube. Você vai ver agora 2 perfis, tanto de Thiago Kozlowski como de Júnior Lopes,
quem são esses dois que estarão comandando o time domingo, na quarta-feira que vem e no outro domingo. Curitiba, Botafogo e Bragantino. Quem são os dois novos comandantes da nau vascaína? Thiago Kozlowski é natural de Telêmaco Borba, no Paraná. Nasceu em 16 de maio de 1981, tem 39 anos. Tem 1,94 m, uma característica muito diferente. É muito alto. Tem experiência internacional jogando futebol e também como treinador. Tem as licenças A, B e C da CBF e está concluindo a licença Pro. É bacharel em Educação Física pela Universidade de Ribeirão Preto. Antônio Lopes Júnior tem 46 anos. Trabalhou no Vasco em 1990 e também na década de 2000. Já treinou equipes profissionais como Tombense e Irati e foi auxiliar técnico de grandes treinadores, como por exemplo Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras e no Sport Recife e Mano Menezes no Grêmio. Em 2003 foi campeão carioca pelo Vasco da Gama. Ele e Ramon já fizeram a licença Pro da CBF juntos nos anos de 2018 e 2019. Sobre o time, os dois vão ter que sentir dos jogadores a questão de cansaço. Existem dois tipos de exames que são feitos do CK, que para uma pessoa normal até 200 vai. Tem atletas que podem medir até 1000 de CK, o que realmente é muito alto, podendo estourar o músculo. Também há o exame de termografia, que dependendo da cor do exame, pode também indicar uma estafa, pode indicar a possibilidade de ruptura de músculo, o que pode ficar com o jogador durante muito tempo parado. Esses exames são feitos quase que periodicamente, mas a palavra do jogador é a mais importante, como já falou aqui no canal o Léo Copertino, preparador físico. Mas dá para sentir que alguns jogadores não vão a Curitiba domingo. Aliás, muitos jogadores não devem ir a Curitiba domingo. O Vasco deve ir com um mistão, é claro que respeitando, porque é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, mas tem um jogo que vale R$2.600.000 na próxima quarta-feira. Martim Benítez, Germán Cano, Felipe Bastos, Thales Magno, Iago Pikachu, Leandro Castan, esses jogadores provavelmente não devem seguir viagem. Um time provável do Vasco hoje seria possível dar, mas um time certo é um enorme chute. Vamos tentar aqui. No gol, Fernando Miguel, o goleiro quer jogar, mas de repente Lucão pode ter uma oportunidade. Na lateral direita, Caio Tenório deve jogar. A zaga de área, Miranda deve ser mantido, está jogando há pouco tempo. Ulisses ou Marcelo Alves, um dos dois deve entrar na companhia de Miranda na zaga. E Henrique, na lateral esquerda, seria uma opção, já que Neto Borges ainda não está totalmente recuperado. Mas pode ser que, dependendo do treino de amanhã, o Neto Borges possa ser liberado e de repente vá jogar. No meio-campo, Bruno Gomes, Marcos Júnior, que está jogando há pouco tempo. Os dois devem formar a dupla de volantes. E Bruno César deve ser o jogador a completar o meio de campo no lugar de Martim Benítez. E na frente, Guilherme Parede, que vai voltar a Curitiba, já jogou no próprio Curitiba, deve entrar jogando na sua posição, e a dupla de ataque com Lucas Ribamar e Igor Catatal. Pode ser um provável Vasco para esse jogo. Dos lesionados, Carlinhos, Andrei, Ricardo Graça, Vinícius, todos, além de Juninho, somente para quarta-feira. Alguém até poderia ir, mas como o jogo de quarta-feira é muito importante, não vale forçar. Fica-se mais um final de semana treinando, fazendo todo tipo de treinamento e tratamento para quarta-feira o grupo estar pronto para enfrentar o Botafogo no jogo de volta da Copa do Brasil. Não avisei a vocês que o pessoal da OneFootball estava armando? Preste atenção, hein? Aqui embaixo na descrição você baixa o OneFootball, o aplicativo para o seu celular. É gratuito, 0800. E a partir de sábado você vai curtir a Bundesliga, o campeonato alemão 0800. Com informação, com dados, com imagens, com transmissões online. Sensacional! Bundesliga, ao vivo e free para você que baixa o aplicativo da OneFootball. E olha, em breve, hein? Estamos armando uma situação aí com a OneFootball que vai deixar você vascaíno principalmente com a pulga atrás da orelha, com coceira para participar com a gente. Já já a gente traz novidades, mas a partir de sábado, Bundesliga ao vivo no aplicativo da OneFootball. OneFootball, mais bonita, mais informativa e agora dando show na Bundesliga, parceira do canal Atenção Vascaínos. E como fazemos aqui,
por respeito à informação, sempre ouvimos os nossos adversários. Vamos até Curitiba. Felipe Dalck, da Rádio Banda B de Curitiba, vai trazer as informações do Coxa Branca, que é treinado por um treinador conhecido do torcedor vascaíno, Jorginho, ex-jogador do clube e ex-treinador também do Vasco. Traga-nos as notícias do Coxa Branca, do Curitiba. Grande amigo Felipe Dalck. Olá, um abraço. Aqui quem fala é o Felipe Dalck, da Rádio Banda B de Curitiba. O Coritiba que está preparado para enfrentar o Vasco. Ainda tem, é claro, o treinamento deste sábado, mas o time terá novidades provavelmente. Não conta com o Igor Jesus, o atacante foi expulso no Clássico, e também não conta, obviamente, com o Sassá, que teve a sua demissão por justa causa já assinada pelo clube. O técnico Jorginho conta com a novidade de Martin Sarrafiori, meio-campista que chegou do Internacional, já está treinando e já teve o seu nome regularizado no BID. O atacante argentino Ezequiel Cerutti, que está sendo contratado, ainda nem chegou em Curitiba, fará exames médicos apenas na próxima semana, para daí sim acertar o seu contrato com o Coxa. A equipe do Coritiba espera também por uma resposta do departamento médico sobre a situação do volante Matheus Salles. O jogador sentiu um entorse no tornozelo na partida contra o Goiás, foi escalado para o clássico contra o Atlético no último final de semana, porém no teste não conseguiu passar, sentiu dores e nem participou do jogo. Com isso, a intenção do Coritiba é colocá-lo para jogar neste final de semana contra a equipe do Vasco no domingo, 4 da tarde. E a baixa segue sendo por Neilton, ele ainda está de fora, deve retornar apenas na próxima semana contra o Fluminense. Um provável time do Coritiba terá Wilson no gol, na direita Patrick Vieira, que está se recuperando, a zaga aí com Rodolfo e Sabino, William Matheus na esquerda, o meio de campo com Hugo Moura, e daí esta dúvida, se Matheus Salles, Matheus Bueno ou então o Galdesani, junto com o Sarrafiori. E no ataque, provavelmente teremos aí Gabriel, podemos colocar outro meio-campista para disputar uma posição nessa situação, com o Galdesani atuando pelos lados do campo, e o Robson, que é o único atacante hoje à disposição do técnico Jorginho. Vai apitar o jogo de domingo Luiz Flávio de Oliveira. Luiz Flávio de Oliveira, que é irmão do Paulo César Oliveira, que foi o árbitro e hoje é comentarista de televisão. Auxiliado por Danilo Ricardo e também por Luiz Alberto Nogueira. No VAR, Thiago Duarte Peixoto. Esse aí que você está vendo. Thiago Duarte Peixoto, que é bem enrolado, mas vai estar no VAR. Na arbitragem, Luiz Flávio Oliveira. Vasco e Curitiba já se enfrentaram algumas vezes. Já decidiram, inclusive, uma Copa do Brasil de 2011. Como é a questão de números dos confrontos? Você vai saber agora aqui nesse AVNews. Vasco da Gama e Curitiba já jogaram 33 partidas. São 15 vitórias do Vasco, 9 empates e 9 vitórias do Curitiba. O Vasco fez 41 gols, o Curitiba fez 31. Em campeonatos brasileiros, o Vasco tem 14 vitórias, são 8 empates e 8 vitórias do Curitiba. Jogando na capital paranaense foram 17 encontros e é muito equilibrado. 5 vitórias para o Vasco, 7 empates, 5 vitórias para o Curitiba. O Vasco fez 14 gols, o time Coxa Branca fez 13. Se assuste não, estou interrompendo esse noticiário para trazer uma informação muito legal para você. Tá vendo aqui? Camisa oficial branca do Vasco, maravilhosa. Tá vendo aqui? Camisa oficial preta do Vasco, maravilhosa. Você pode ter essas e também camisas de concentração, camisas de jogo, polo de comissão técnica. É só você ir nos comentários, no link da 1xBet. Vá lá, faça um depósito mínimo de R$25, tire um print e mande para o e-mail que está passando aqui, vascaínosatencão@gmail.com. No dia 12 de outubro, a gente vai fazer um mega sorteio com o apoio da 1xBet. A 1xBet presenteando você, torcedor do Vasco. Não se esqueça, faça o depósito mínimo, R$25, print, mande para o nosso e-mail e dia 12 de outubro você pode receber esses e outros prêmios da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. O Vasco está atrás de contratar jogadores para o seu elenco. Sabe que há uma necessidade de qualificar, mas também não quer cometer irresponsabilidades. Precisa pisar aonde pode, dar um passo do tamanho da sua perna. Não adianta fazer altos investimentos e degringolar a questão, por exemplo, dos salários. Os funcionários não receberam hoje,
podem receber na segunda-feira e os jogadores têm o vencimento domingo, segunda-feira provavelmente. Então, nesse instante, prioridade pagar salários. Por isso, as questões que envolvem jogadores só realmente por oportunidades de negócio. Muito se comentou a respeito de um lateral direito que joga no Cuiabá, de nome Rainer, jogador de 24 anos, que já jogou no Bahia, é um lateral de ótima qualidade e que vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro pelo Cuiabá. Eu hoje tive a oportunidade de conversar com Cristiano Dresch, que é vice-presidente geral do Cuiabá. E Cristiano foi bastante lacônico comigo e me disse: sabendo desse tanto de informação que fica rodando por aí, entrei em contato com o diretor executivo do Vasco, Mazzuco. E disse ao Mazzuco, que história é essa? E o Mazzuco foi bastante claro. Não, Cristiano, não temos nenhum interesse em contratar o Rainer agora. Eu pude conversar com o diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzuco, que até se mostrou surpreso, porque, na verdade, jogadores são monitorados no Brasil. E, às vezes, alguém, para quem se pede essa observação, dá com a língua nos dentes. Chega para o jogador e diz: olha, o Vasco pediu para dar uma monitorada em você. O jogador fica empolgado, comenta, mas parece que o Vasco tem interesse. Monitorar é saber o desempenho, ainda mais jogando em divisões inferiores, em divisões como Série B, Série C, onde não se tem tanta visibilidade, apesar que a televisão mostra tudo. Mas, de repente, precisa-se ter um acompanhamento melhor. Se o jogador tem se lesionado, se o jogador é disciplinado ou não, todos esses aspectos fazem parte desse monitoramento. E nesse caso, do Rainer acabou vazando. Mas Mazzuco já deixou bastante claro ao diretor do Cuiabá que o Vasco não tem interesse em contratar esse atleta. Um outro jogador que também foi comentado muito, Saulo Mineiro, jogador do Volta Redonda. Eu falei ontem com o Flávio Horta, até não dei essa informação durante a jornada, o vice-presidente do Volta Redonda, ele me disse: Flávio, antes do Vasco contratar o Igor Catatal e o Marcelo Alves, fez uma sondagem pelo Saulo. Ele fez um amistoso contra o Vasco lá no campo do São Cristóvão e acabou chamando a atenção. Já vinha fazendo um bom campeonato carioca, fez gols inclusive no Fluminense, mas não andou. E realmente não andou. O Vasco não tem interesse e Saulo acertou hoje com o Ceará. Vai jogar pelo Ceará o Campeonato Brasileiro dessa temporada de 2020. Mas um assunto que o torcedor do Vasco quer saber muito é a respeito desse jogador aqui. Antônio Valência, jogador de 34 anos que durante 10 anos vestiu a camisa do Manchester United da Inglaterra. Nos Reds ele jogou 338 partidas e fez 25 gols, além de 62 assistências. Antônio Valência é um jogador que saiu do United, foi até jogar na LDU, mas acabou saindo da LDU e não acertou com clube nenhum. Está na expectativa de propostas. Vem treinando em casa, vem fazendo o seu trabalho em casa, mas não sabe para onde vai. Eu fui até o Equador com um parceiro que já participou essa semana conosco, o querido Carlos Tenório, amigo de Antônio Valência, de seleção equatoriana, e ninguém melhor do que ele, que conhece o empresário, que conhece a família, que conhece o jogador, para nos falar se há alguma possibilidade de repente, Antônio Valência vir para o Brasil, jogar no Rio de Janeiro e jogar no Vasco. Conta essa história para o torcedor do Vasco aí, Tenório. Oi, Flávio. Primeiro que para Equador é uma honra sempre que qualquer jogador equatoriano esteja sonando ou o nome esteja sendo uma preferência para jogar em um futebol tão grande e privilegioso como é o futebol brasileiro. Acho que Valência é um jogador que demonstrou seu profissionalismo, seu caráter, sua disciplina dentro de futebol, como persona, um ser humano extraordinário, amigo. Então, cara, acho que ele agora ele está em condição de jogar em qualquer time. Acho que seria muito bom chegar ele para o Vasco. O Vasco está passando um bom momento que faz feliz todos os vascaínos, né? E para o futebol brasileiro também, especialmente o futebol do Rio. O Vasco é um time que há muito tempo não venia dando um futebol assim, cara. E isso é muito bom para o futebol. Então, cara, fosse bom que ele chegasse ao futebol brasileiro. Ele precisa jogar também para entrar de novo na seleção. É um jogador muito importante por toda a sua experiência para Equador, né? Então, se Deus quiser, tudo dá certo, mas
é bom saber que ele está bem, que ele está feliz, que ele se quer jogar no Brasil, a família dele também. Então, se tudo isso dá certo, acho que não vai ter nenhum problema dele jogar lá. Um abraço aí. A verdade é a seguinte, gente. Antônio Valencia é um jogador de $150 mil por mês. É um jogador que ganha um salário muito alto. É um jogador de grande qualidade técnica, é verdade, mas está parado, tem 34 anos e não vem para cá de graça. Além disso, ele tem, no âmbito familiar, seu principal esmero. Ele tem uma filha que estuda na Inglaterra e há inclusive a possibilidade dele aceitar uma proposta para jogar na segunda divisão da Inglaterra para poder estar próximo da família. Também há, segundo o próprio pai do jogador, em entrevista recente que o Diário Lance publicou, de que a MLS, os Estados Unidos, também tem interesse em levar Valencia. A concorrência é muito forte, gente. O Vasco tem uma dificuldade enorme. Talvez a questão da sedução, talvez a possibilidade de jogar no futebol brasileiro, já que Valencia até pensa em voltar para a seleção do Equador, possa ser importante jogar num futebol mais competitivo. Mas hoje, em função da família, você ouviu aí, Tenório, tem que convencer a família. Convencendo a família, de repente, pode ser um caminho. Falei hoje com Mário André Mazzucco, diretor executivo do Vasco, e ele foi bastante claro. É claro que a gente conhece o jogador, é claro que a gente sabe quem é o jogador, mas é um jogador muito caro, fora da realidade. Mas estamos esperando, de repente alguma possibilidade pode acontecer. Não quero deixar aqui nenhum tipo de possibilidades grandes e de esperanças para o torcedor do Vasco, mas é difícil. Foi bastante sincero o diretor executivo do Vasco comigo no papo que tivemos. Mas hoje a situação de Antônio Valencia é essa. Família o leva para outros cantos, que não o Brasil. Possibilidade? Pode existir. Tenório, pode falar com ele? Pode falar com ele. O Vasco tem interesse? Claro que tem interesse num jogador como esse, mas não quer fazer grandes alardes, até para não aumentar uma esperança de um torcedor que tem sempre tanta vontade de ter jogadores de nome. Mas a condição financeira, a condição profissional, impede que Antônio Valencia, nesse instante, seja um sonho realizável pelo Vasco da Gama. Pra gente concluir esse AVNews, muitas informações rápidas para você. Amanhã, às 10 horas da manhã, lá em São Gonçalo, caminho para São Gonçalo, ali Várzea das Moças, aonde o Botafogo tem o seu centro de treinamentos. Vasco e Botafogo Sub-20 jogam pelo Campeonato Carioca, na Taça Guanabara. O time do Vasco, treinado pelo Alexandre Gracielli, competente técnico do Sub-20 do Vasco, é o mesmo que venceu os 2 últimos jogos e venceu bem contra o Cabofriense e também contra a equipe do Bangu. Fintelman, goleiro, Saulo Menezes e Yuri Rodrigo Gaia, João Pedro Galvão, Caio Lopes, Laranjeira, Figueiredo, MT e João Pedro é o time do Vasco que vai enfrentar a equipe do Botafogo. Aliás, o Botafogo não autorizou que a Vasco TV fizesse a transmissão. Não deu muito para entender, não. A Vasco TV estava disposta a fazer a transmissão, mas acabou não acontecendo. Bom, saiu hoje, você está vendo aqui, uma notícia que nós demos há muito tempo, que Fred Guarim não é mais jogador do Vasco. Ele já assinou a sua rescisão e já foi publicada a rescisão no BID da CBF. Fred Guarim falta assinar apenas o acordo com o Vasco, mas também, detalhe, já está tudo ok para ele assinar, documento pronto. E Fred Guarim, que alguns diziam que ele ia voltar, que ele estava voltando. Gente, por isso que eu digo, selecione, olhe mais, é importante você saber quem cobre o dia a dia, quem está no dia a dia. Fred Guarim, há mais de 2 meses a gente vem informando isso aqui, não iria voltar para o Vasco da Gama. E está aí, Fred Guarim, infelizmente para alguns, outros acham que ele poderia de repente ter ido embora já há mais tempo, que não vinha jogando. Ele que fez 15 jogos no Vasco, 3 gols. Em 2019 fez 12 jogos, esse ano apenas fez 3 jogos. Fred Guarim, definitivamente o colombiano, está afastado do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, muitos torcedores me perguntando a respeito do Sou Gestor Gigante. Eu conversei hoje com o Diogo Santos, está marcada para segunda-feira, 16 horas, uma reunião dele com o staff financeiro do Vasco e com o presidente Alexandre Campelo. Agora é só o Vasco dar o ok, está
tudo pronto, Vasco. É só o presidente Campelo dar o jamegão, assinar e aí tudo estará ok para que o Sou Gestor Gigante em breve, que o Vasco agilize isso logo. Não tem o porquê de demorar tanto para essa situação ser resolvida. Sou Gestor Gigante está na mesa do presidente Alexandre Campelo. Grana, já informei no bloco anterior, não saiu nada hoje, expectativa para sair no início da semana que vem. Uma outra situação que também muita gente me cobra, daquele projeto para reconhecimento do Vasco do título mundial. Pois bem, a pessoa que está cuidando disso, João Ernesto, que é o homem que cuida do Centro de Memórias do Vasco, e já deu ótimas entrevistas para nós aqui no canal, é um senhor de idade e contraiu a Covid. Ficou algum tempo, muito tempo, passou maus bocados e a coisa deu uma parada. Falei com ele hoje, ele disse que o livro já está pronto, mas é algo que talvez esse ano ainda não consiga andar, porque é complicado. Ele por questão de saúde, debilitado, o Vasco também num momento conturbado por conta de eleição, talvez essa situação fique um pouco mais para frente. É frustrante, mas aconteceu uma pandemia no mundo, está acontecendo e muita coisa acabou não andando. Bom, para a gente concluir, eu quero dar uma informação a respeito do Banco BMG. Aliás, são duas informações. Eu falei hoje com uma pessoa muito próxima, quase um executivo do BMG, porque ele trabalha ali diretamente, sobre dois aspectos. Primeiro, uma notícia que saiu a respeito de que o BMG poderia, tendo aí o ok de verbas que o Vasco vai receber, mecanismo de solidariedade do Alain, premiação do Campeonato Brasileiro, adiantar a grana para pagamento de Martim Benítez. Essa pessoa me disse que não é verdade essa informação. O banco não foi consultado. E eu perguntei, mas e se for consultado? Tudo pode ser estudado, mas existe uma necessidade de muitas garantias. Afinal, é um aporte muito grande. Seriam 15 a 20 milhões de reais. Tudo pode acontecer, mas, a princípio, o BMG não foi procurado pelo Vasco e, se for procurado, vai analisar, mas não dá nenhuma certeza do negócio fechado. E uma outra situação muito importante que me passou essa pessoa, esse executivo do BMG, que o torcedor do Vasco deve saber. Ao abrir a conta no BMG, você ajudou o Vasco demais, mas é importante que você movimente a conta, porque toda a movimentação de conta que você faz do BMG, a movimentação vai para o Vasco. Tudo aquilo que o BMG ganha em termos de impostos, de arrecadações, de tudo que se movimenta na sua conta, um percentual vai para o Vasco. E essa grana é pesada, é muito dinheiro. Você que abriu a conta no Banco BMG, movimente a conta. É claro que era importante abrir a conta para o Vasco receber o dinheiro para o CT, mas já que você abriu, movimente, faça um depósito, faça um saque, faça uma transferência. Toda essa movimentação traz retorno para o clube. Agora, hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você que quer dar segurança à sua casa, ao seu apartamento, ao seu prédio, você que é síndico, procure a CG Segurança Eletrônica. Você está vendo aqui embaixo números, na verdade, também o e-mail e também o site. Você vai saber as promoções que a CG Segurança Eletrônica pode trazer para você, para trazer mais segurança ao seu patrimônio. Grande abraço para os queridos Alessandro Carvalho, preocupado lá com o clube de membros, vai resolver, Alessandro. Ao André, da Casa do Fritz, lá em Penedo, grande abraço, querido André. Ao Marcos Regueira, sempre trocando mensagem lá no Instagram. E ao Raimundo Alberto, pela mensagem bastante carinhosa. Amanhã a gente vai fazer uma live séria, com pessoas ligadas ao Vasco, gente que cobre o dia a dia, pessoas que têm muita coisa a falar do clube. A gente vai trazer um debate legal, bacana, com setoristas, pessoas que trabalham junto ao Vasco da Gama na área de imprensa, de comunicação, para a gente poder abordar esse momento complicado do nosso time, às vésperas aí de uma decisão da Copa do Brasil. O que está faltando para o Vasco ter uma regularidade? Ou é demais? O Vasco está bem, a gente é que está fazendo uma tempestade em copo d'água. A partir de 3h30, com a apresentação do JP Escofano, eu também estarei nessa, a gente vai fazer uma live para discutir esse momento do Vasco. E domingo, 15h15, a nossa abertura de jornada, o nosso pré-jogo, nós estaremos ao vivo para trazer para você todas as emoções de Vasco da Gama e Curitiba, já com a volta do nosso querido e amado Emerson Rocha, toda a galera reunida, o nosso Vaguinho também estará presente para a gente discutir no pré-jogo mais raiz que existe, Vasco da Gama e Curitiba no domingo. Curta também as nossas redes sociais no @avascaínos, lá a gente dá muita notícia, Twitter, Facebook e Instagram. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo final de semana. Tchau, turma!
Atenção, vascaínos. Ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca.